sobre as receitas públicas. Chegamos às receitas públicas, né? Não vamos tratar nesse momento da classificação das receitas públicas, tá? Vamos também fazê-lo que nem as despesas, tratando das considerações gerais, do conceito e dos estágios da receita pública, certo? Porque a classificação nós vamos estudar em um outro momento, em conjunto com as despesas, que a gente vai conseguir ter um bom paralelo sobre esse tópico, tá? Então, receitas públicas, né? É importante que a gente saiba que tem dois sentidos, né? Tem o sentido amplo e tem o sentido estrito, né? O sentido amplo é aquele que considera que receita, né, pública é todo ingresso, né? Qualquer recurso que venha a integrar, né, que venha a ingressar no cofre público significa que seja receita, né? Este não é o conceito mais aceito, né? O conceito mais aceito é o conceito de receita no sentido estrito, né? Porque eles têm uma absorção do conceito de Aleomar Baleiro, né? Que fala que receita é exatamente aquele recurso, né? Aquela entrada que integra o patrimônio, certo? E ao integrar o patrimônio é desprovido, né, de qualquer relação de reserva, correspondência ou de condição com relação ao passivo. Ou seja, é aquele recurso que ele entra e não tem uma perspectiva imediata de sair do cofre público. Ele entra com a condição, com a perspectiva de permanecer de forma definitiva no cofre público, tá? Então, na verdade, quando eu digo isso, já, digamos assim, esmiuçando um pouco o conceito de Aleomar Baleiro, receita configura aquele ingresso que se torna um vulto positivo, né? Ou seja, é aquele ingresso que tem o caráter definitivo, né? Um elemento novo e definitivo, tá? Então isso é a ideia de receita no sentido estrito, tá? Então veja, temos então o que aqui? Dois parâmetros, né? Da receita no sentido amplo, que você tem como uma entrada provisória, e receita no sentido estrito, que é uma entrada definitiva, né? Essa entrada definitiva é aquela relação, né, de que a receita é um meio, né, para se possibilitar o alcance de uma finalidade. A entrada provisória, a gente tem a ideia de receita, que é um mero fluxo de caixa, é um mero movimento de caixa. Entrou, mas a gente sabe que algum dia vai sair. Aquele valor que ingressou no cofre público, ele não definitivamente pertence ao Estado, tá? Que é a ideia que a gente tem de calção, que é dada muitas vezes nos processos licitatórios, a ideia que tem também do depósito judicial, né? Quem atua na área trabalhista sabe disso, que esse recurso, tá, é uma garantia para que se tenha a interposição do recurso, porém, uma vez que o recorrente venha a lograr êxito naquele recurso, tá, aquele valor volta para ele. Se ele, na verdade, né, não tiver o provimento daquele recurso, esse valor que foi a título de recurso vai ser destinado ao reclamante, tá? Então, isso é o quê? É dinheiro? Entrou no cofre público? Entrou. Por quê? Porque é sentido, né, amplo, porque ele não tem a perspectiva de continuar no cofre público, tá? Então, receita, você tem que ter esse parâmetro aí para poder ficar bem antenado com relação a essa questão, tá? Então, assim, todo ingresso é igual a entrada. Agora, nem toda entrada que significa que seja uma receita pública. Fica isso aí para poder a gente visualizar, né, de que receita pública é aquela que não está sujeita à restituição, tá? Enfim, vamos aos estágios da receita pública, tá? Não são tão complexos, não são tão, digamos assim, complicados, dá pra gente estudar direitinho, tá? O que eu quero dizer? O primeiro momento é o momento da fixação. Fixação a gente analisa por duas óticas, né?
a proposta orçamentária e a conversão dessa proposta orçamentária em lei orçamentária, certo? Então nós temos essas duas linhas. Uma tecnia que eu já deixo logo registrado aqui. Se denominar fixação é um erro, porque você não tem como fixar receitas, você tem como estimar receitas, tá? Então, a gente vai manter aqui a denominação que muitos financistas continuam a usar, de que é fixação, para apenas ter uma questão de corte metodológico para estudo. Mas você estima o quanto arrecada. Você não tem como fixar o quanto arrecada. Eu até falei isso quando eu tratei de despesas, tá? Então, na verdade, temos o seguinte: a proposta orçamentária significa que é o quê? É um ato administrativo. Ou seja, aquilo que foi apresentado, né, ao legislativo pelo poder executivo de maneira exclusiva. Então, a proposta orçamentária é um ato administrativo exclusivo do poder executivo, tá? Ok. Já a conversão da proposta orçamentária em lei orçamentária, conversão da proposta em LOA, tá? Isto é um ato legislativo. Compete também exclusivamente aí ao poder legislativo transformar a proposta em lei, tá? Então vamos ter essa noção aí. Veja só, essa proposta é o quê? É um conjunto de normas técnicas, né? É um conjunto, né, de premissas, de estudos que são feitos pelos técnicos do Poder Executivo, né, em razão de situações anteriores, de posicionamento atual da economia, tá? De concursos que foram realizados ou que se pretende realizar, né, ou de uma política desenvolvimentista. Então, assim, são várias, digamos assim, vários parâmetros, vários paradigmas, né, que são, digamos assim, levados em consideração no momento dessa elaboração da proposta orçamentária, que é nada mais do que uma proposta de orçamento, não deixa de ser um certo conjunto também de normas técnicas, né? E ali você vai preenchendo essas normas com valores que vão ser consignados, né? Com regras orçamentárias que vão ser consignadas, e uma delas é a que está presente no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal. Artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, que diz o seguinte: que se toda lei orçamentária ela é temporária, tá? Você tem que prever o que você vai arrecadar durante o ano seguinte. Então, veja bem, você tem que ter uma noção do quanto que é possível, né? Do quanto se pretende arrecadar no exercício financeiro seguinte. Isso aí está previsto no 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, tá? Então, tivemos esse primeiro estágio, né, junto com subitens, né, que é o da fixação, e temos agora o momento da realização, né? O momento da realização da Receita Pública é aquele momento que é tendente para a entrada do recurso no cofre público, tá? Só que até a entrada do recurso no cofre público é necessário que se passe por alguns procedimentos, né? Por algumas regras, né, procedimentais, tá? Então a primeira regra procedimental é o seguinte: que se deve passar por um procedimento fiscal que é chamado de lançamento, né? Então é um estágio muito importante da Receita, que é o estágio chamado lançamento. O lançamento é possível você, na verdade, ter acesso a ele no artigo 53 da Lei 4320, que tem uma linha mais do direito financeiro, mas essa explicação do 53 da Lei 4320 ela é muito simplória, tá? O ingresso, é quando se torna exigível e se tem liquidez de um crédito, né, para se tornar uma receita. É mais fácil se explicar o lançamento, e aí eu vou até antecipar um pouco que vocês vão ver em direito tributário.
pelo próprio conceito que tem de lançamento no artigo 142 do Código de Tributário Nacional. Tá? Então lá você vai verificar que lançamento é um procedimento fiscal tendente a verificar a ocorrência do fato, né, gerador, e também ele é constitutivo de crédito e só pode ser realizado por uma autoridade fiscal, tá? Detalhe, essa autoridade fiscal, ela tem o dever de realizar o lançamento quando ela reúne elementos para tanto, porque se a autoridade fiscal, o agente fiscal não realiza, né, ele responde, inclusive, por responsabilidade funcional. Isso está lá no artigo 142 do Código Tributário Nacional, tá? Então, lançamento, alguns na doutrina têm dúvida se ele é um procedimento fiscal ou se ele é um ato fiscal, tá? E ele tem tudo a ver com o próprio conceito de tributo, que é uma receita derivada. O conceito de tributo também está no artigo 3º do Código Tributário Nacional e diz, né, que tributo, né, toda aquela prestação pecuniária compulsória, né, em moeda ou em valor que nela se possa exprimir, certo? Que é também exigível, tá? Mediante um procedimento fiscal. Isso está lá no artigo 3º. Você combina o artigo 3º com o artigo 142 do Código Tributário Nacional, você vai ter uma bela noção do que é lançamento. Tá? O lançamento, eu não vou, digamos assim, realizar com aprofundamento que se merece, porque ele é um assunto, como eu disse, de direito tributário, mas então a gente vai tratar aqui. Né? Ele tem 3 modalidades. Né? Primeiro é o lançamento de ofício ou direto. Né? Ou seja, o lançamento de ofício ou direto é aquele que o Estado praticamente realiza todo esse procedimento com a mínima ou praticamente nenhuma participação do contribuinte. Tá? Então é o que você verifica, por exemplo, no IPTU. Tá? Você recebe lá no começo do ano aquele carnezinho do IPTU, né? Que é praticamente a formalização do lançamento. Lá você vai ter quem é o contribuinte, a que imóvel se refere, qual é o número de inscrição do imóvel, qual é o valor venal do imóvel, que é a base de cálculo. Então você vai ter tudo isso, qual é a alíquota que se aplica. Você, proprietário de imóvel territorial urbano, participou disso? Não. A administração pública já tinha aqueles dados, então ela por si só realizou todo aquele procedimento. Temos o procedimento do lançamento por declaração. Tá? Nesse procedimento existe uma maior participação do contribuinte. Né? Ou seja, o contribuinte ele fornece dados à administração, né? Vamos supor, que ele é uma modalidade meio que em desuso, só restou praticamente o ITR, né? Para realizar o imposto territorial rural, para que sirva, digamos assim, de referência, de exemplo para o lançamento por declaração. E então o que acontece? O proprietário ele tem que informar também a administração os dados do imóvel, tem que informar exatamente qual atividade que é exercida naquele imóvel rural, e a administração realiza o cálculo e ele paga. Né? Então você perceba aí que é por declaração ou misto, porque tem uma participação maior do contribuinte. A administração participa, o contribuinte também participa. Tá? E temos o lançamento por homologação. Né? Nesse lançamento por homologação, a participação do contribuinte, né, é praticamente toda. Né? A administração só vai esperar os informes que são realizados pelo contribuinte, porque durante 5 anos ela pode homologar ou não homologar. Né? Então, se a administração não homologa, ela vai, na verdade, utilizar-se do modelo primeiro que eu mencionei, que é o modelo de lançamento de ofício. Né? Esse lançamento por homologação, para não dificultar tanto, né, que é o mais comum de se realizar, é aquele lançamento que você pode perceber no imposto de renda. Né? Imposto de renda, como é que é feito? Né? O contribuinte, ele que tem o dever de informar quanto que ele ganhou durante um ano, ele que tem o dever de falar se ele quer que seja utilizado o procedimento simplificado, né? Ou o procedimento comum.
né, ele calcula também e ele mesmo realiza o que? O recolhimento. E aí a administração, com essas informações, vai verificar se durante os 5 anos ele realizou de maneira correta ou não, e uma vez que tenha sido correto e a administração tenha homologado, né, ao longo dos 5 anos, ok. Se ela deixou passar 5 anos e não homologou, vai acontecer a homologação tácita, então aquilo que o contribuinte declarou passa, na verdade, a ser considerado como uma verdade, né? Ou seja, a não ser que tenha alguma coisa relacionada aí a, digamos assim, um crime contra a Receita, né? Que é exatamente a ideia de burla. Então, se não tiver isso, aquele crédito que foi informado vai passar a ser constituído e assim não vai poder ser mais questionado, tá? Ok, terminada essa fase de lançamento, que é uma fase que você pega uma mera perspectiva, né? Para dar liquidez e exigibilidade, nós temos a fase, duas fases simples agora para a gente encerrar, que é a fase de arrecadação. A fase de arrecadação é quando o recurso sai do dinheiro do contribuinte e vai para uma agência, né, arrecadador, um agente arrecadador, que são as instituições financeiras, porque o contribuinte não faz mais como antigamente, né, que leva aquele dinheirinho contado, chega lá no setor e entrega aquele dinheiro em espécie a uma administração fazendária. Não funciona mais assim, né? Ele emite, né, a sua guia, né? O DAGE se for estadual, o DAN se for municipal, o DARF se for federal, promove o pagamento perante um banco, uma instituição financeira, e esse banco promove a arrecadação daquele recurso. Porém, você não pode falar que esse recurso ainda esteja à disposição do Estado, porque quando o recurso está à disposição do Estado, aí nós vamos falar da terceira fase, que é a fase de recolhimento. A fase de recolhimento é quando esse numerário sai exatamente do cofre do banco e fica à disposição do Tesouro, né? Ele entra de fato e em definitivo, né, no cofre de qualquer ente federativo, né? Então isso está previsto no artigo 56 da Lei 4.320, que fala sobre o recolhimento. E para não esquecer aqui, que eu falei tanto de lançamento, e aí finalizar também, queria só citar os artigos outros do Código Tributário Nacional, que é o lançamento de ofício, que está no artigo 149 do CTN, Código Tributário Nacional, o artigo 147, né, que é referente ao lançamento por declaração, e o artigo 150, que é referente ao lançamento por homologação. E em breve eu trago aqui a questão das classificações, ok? Até lá!